Jonas sentiu-se um pouco mais aliviado quando o avião atingiu a altitude de cruzeiro. Pela janela ele percebeu que estava acima das nuvens, portanto, o pânico voltou, desta vez quase de forma incontrolável. Suas mãos tremiam e o suor frio que escorria pelo seu rosto chamou a atenção de um garoto que estava na poltrona ao lado. "Tudo bem, amigo?" A voz do garoto era tão afável e segura que Jonas empertigou-se. "Eu tenho medo de voar", disse ele, resoluto. "Que pena, amigo." "Não entendi, menino." "Moço, esse avião vai cair." Jonas sentiu o pânico aumentar, entretanto, tentou sorrir enquanto olhava através da janela. E ao se virar para encarar o garoto, a poltrona estava vazia. Foi quando a voz estática do comandante anunciou a tragédia iminente. "Senhores passageiros, estamos caindo." Todo o medo que Jonas sentia naquele momento fora resumido a um grito pavoroso. Ao abrir os olhos, Jonas estava banhado em suor por causa do sonho ruim. Depois de alguns segundos, ele caiu na realidade e deu um grande suspiro por ainda estar vivo. Já passava da meia-noite e a maioria dos passageiros dormiam tranquilamente em seus assentos. Do lado de fora, uma criatura com duas cabeças e asas de dragão se aproximava da aeronave com seus olhos vermelhos feito brasa, tão silenciosa quanto a noite. Seu tamanho era o dobro da aeronave e, quando alcançou seu alvo, pousou sobre ele, fazendo com que seu peso extraordinário tornasse o avião pesado demais para manter seu prumo. Então, começou a perder altura deliberadamente. De repente, uma das comissárias de bordo transcorreu o corredor um tanto apreensiva. Então ele ergueu a cabeça para vê-la atendendo ao telefone da aeronave. Logo depois, ela anunciou ao microfone: "Atenção, senhores passageiros. O comandante manda informar a todos que a aeronave está perdendo altitude. Portanto, faremos um pouso forçado sobre o oceano." Aquilo atingiu Jonas como um torpedo. Sua alma, corpo e coração gelaram. Sua cabeça tonteou em meio aos gritos de terror. Sobre a aeronave, a criatura gigantesca seguia em silêncio, como o predador que aguarda sua presa morrer lentamente com o veneno injetado. Para aumentar ainda mais o pânico, as luzes do avião se apagaram e as máscaras de oxigênio caíram, pois a descida era brusca demais e não havia mais controle. De repente, ouviu-se um urro do lado de fora. Era o grito da besta que sorrateiramente praticava seu plano diabólico. Do lado de dentro, todos também gritavam desesperados. Os pilotos não entendiam o que tornara o avião pesado, forçando o mesmo a pousar sobre o mar. Seus esforços eram inúteis, portanto, foi ordenado que todos a bordo se equipassem com coletes salva-vidas e que ficassem sentados com a cabeça entre os joelhos. Jonas mal podia acreditar que estivesse passando por situação tão terrível. Sua mente estava tomada pelo medo e, além do pavor da morte iminente, também havia o receio macabro de como seria o momento do impacto. Talvez este fosse o mais assustador para ele. O mar estava calmo, entretanto, logo seria palco da tragédia. Então, cada vez mais pesado e cada vez mais perto do destino obscuro que o aguardava entre as ondas, o avião se aproximou, trazendo nas costas o maldito demônio. Então, o impacto. Quando a grande parede de água baixou, tudo o que restou foram os destroços flutuando sobre a maré. Quanto aos passageiros, todos mortos. A grande besta mais uma vez urrou, como quem comemora um plano bem-sucedido.
Logo olhou para o céu estrelado e alçou o vôo. Estranhamente, havia uma corrente de almas, todas dadas às mãos, e como primeiro elo, estava Jonas preso pelas garras do monstro. A corrente riscou a noite como um rastro branco e luminoso, enquanto a besta de 2 cabeças urrava e batia suas asas até sumir na escuridão.